Tá querendo ler bissexuais se autodescobrindo? Vem comigo! Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Há pouco tempo aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre as possíveis sáficas do BBB 26. Isso porque elas andam sendo chamadas de bifestinha. Coisa que é bem errada de se falar, e é por isso que vou deixar o link do vídeo onde eu falei sobre esse assunto aqui na descrição para você ir lá conferir depois e entender o porquê não deve falar bifestinha. E muitas pessoas que são chamadas de bifestinha às vezes estão num processo da sua autodescoberta bissexual. E se você é uma dessas pessoas que está na jornada de tentar compreender se você é bissexual, vai adorar as recomendações literárias que eu trago nesse vídeo, porque elas vão te guiar no melhor caminho para compreender se você é ou não bissexual. Então vamos nessa, enquanto você já se inscreve aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de histórias incríveis para vocês, além de, claro, muito bate-papo sobre bissexualidade. A primeira recomendação é um super queridinho meu, justamente porque ele fala muito sobre autodescoberta bissexual. E ele faz isso de forma leve e natural. Eu tô falando de Imogen, obviamente, da autora Becky Albertalli. Nesse livro vocês vão conhecer Imogen, que é a maior aliada do mundinho LGBTQIA+, que vocês podem conhecer. Essa diva, que é uma heterossexual convicta, participa até da Liga LGBTQIA+, do colégio onde estuda. Ela sempre está presente nas reuniões e quer ser a maior aliada que se pode ter. Por isso que, quando ela vai visitar sua melhor amiga Lily na universidade, onde Lily estuda e é onde ela vai estudar, e ela quer conhecer um pouquinho mais de lá, e em breve ela vai fazer isso porque ela já está no último ano, tipo, nos últimos meses do último ano de colégio, ela quer dar a melhor impressão às pessoas ao seu redor. Principalmente porque Lily, a melhor amiga dela, é pansexual e os melhores amigos dela na universidade, né, as pessoas próximas a ela, a universidade, também são pessoas da comunidade. Então Imogen quer causar uma boa impressão e mostrar, sim, que ela é uma grande aliada. Mas o que Imogen não esperava era que, entre essas amigas de Lily na universidade, tinha Tessa, que vai fazer Imogen repensar se é tão obviamente hétero assim quanto ela acha que é. Esse livro tem classificação mais 14 anos. Ele é um livro muito leve, como eu tinha dito, ele tem linguagem atual, ele usa recursos do dia a dia, como troca de mensagens. Além disso, aqui tem diversidade em vários sentidos. Então ele é muito tranquilinho para ser consumido por jovenzinhos que estão aí na busca de saber quem são. Imogen tem 18 anos, então ela acaba se aproximando mais de adolescentes do que de adultos. No entanto, é importante dizer que adultos também podem ler essa história. Adultos também podem se identificar com essa história, se encontrar com essa história, se autodescobrir com essa história. Eu li essa história adulta, já convicta que sou bissexual, e já pra mim foi uma delícia ter lido. Então eu fico imaginando a eu de 14 anos podendo ler essa narrativa. Ia ser tão incrível. Ia me fazer compreender muito mais que eu sou bissexual, coisa que eu já desconfiava na época. Mas eu ia ter mais clareza sobre quem eu sou. Aqui no canal tem vlog de leitura sobre essa história, é da época que eu fazia vlog, eu não faço mais, né, vlog de leitura. Então tem vlog de leitura dela, link pra ele tá aqui na descrição, e lá vocês vão ver o quanto eu surtei muito enquanto eu lia. Minha outra recomendação também é de um livro ali pra faixa dos 14 anos, que se chama 13 Coisas que Clara Ainda Precisa Fazer, da autora Ana Andrade. Nessa história, vocês vão conhecer Clara, que é uma jovem de 18 anos, que depois de quase vir a falecerdes, resolve fazer uma lista com 13 coisas para poder aproveitar melhor a vida. Já que ela quase se foi, ela quer fazer coisas que façam a vida mostrar que vale a pena e aproveitar tudo antes que isso possa acontecer novamente. Antes que na próxima vez ela realmente vá embora. O que Clara não esperava era que a sua lista iria aumentar, principalmente depois que ela conhece Marlene. Isso porque Marlene faz com que o coração de Clara bata um pouquinho mais forte. Essa é uma história também de narrativa muito leve, onde a gente vai ver Clara descobrindo muitas coisas sobre si. Dentre essas coisas, ela vai descobrir também que é bissexual. Mas diferente de Imogen, essa história aqui não gira tanto em torno só disso. Ela tem outros elementos também. A bissexualidade é um dos pontos que é trazido. Não que Imogen fale só disso, sabe? Mas é mais intensificado o quanto aquela história foca na autodescoberta de uma maneira maior. Tem outras subtramas acontecendo, mas a autodescoberta ela ganha mais destaque. Aqui ela ganha destaque, só que um pouco menos, mas ainda assim é muito importante
para a narrativa. Afinal, como eu disse para vocês, ela vai conhecer Marlene. E é Marlene que vai fazer com que haja esse bagunçar aí no coração de Clara e fazer com que ela preste atenção em mais alguns detalhes que talvez antes ela não tenha prestado. Então aqui é autoconhecimento em diversos âmbitos. E se você gosta de história que perpasse por várias coisinhas, vai adorar mais ainda ler esse aqui. Se você quiser conhecer mais sobre essa história, tem vídeos sobre ela aqui no canal também, link na descrição. Próxima recomendação é um queridinho por muitas sáficas, principalmente porque ele fez parte do processo de autodescoberta de muitas delas. Eu tô falando de Conectadas, de Clara Alves. Sim, você deve ter visto ele com outra capa, essa aqui é uma edição especial de aniversário de 5 anos. Nessa história, vocês vão conhecer Raíssa e Ayla, que se conhecem a partir de um jogo que elas começam a jogar juntas, chamado Feéricos. E elas se conhecem justamente assim, ó, na frente do computador, virtualmente. Mas mesmo se conhecendo virtualmente, elas não se largam mais depois que se encontram. O pequeno problema de tudo isso é que Raíssa joga com um avatar masculino. E Ayla não faz a mínima ideia disso. E essa mentira vai durando por muito tempo, porque Raíssa pensa, a gente não vai se encontrar nunca mesmo, então eu não vou contar. Principalmente porque eu tenho medo de perder essa garota que eu gosto tanto. E ela pensa assim até o momento em que aparece uma grande oportunidade delas finalmente se encontrarem pessoalmente. Mas e agora? O que pode ser feito? Esse é um livro doce, bem docinho, bem leve, bem envolvente, trazendo aqui coisas que amamos, como internet, mensagens, jogos, cosplay. Inclusive, esse livro daria um ótimo filme, porque ele é muito visual, do tanto de elementos incríveis que tem por aqui. Imagina aqueles cosplays num filme. Ia ser tudo. Aqui vocês encontram duas adolescentes de 15 anos descobrindo o amor. E além disso, descobrindo sobre a própria sexualidade. É uma narrativa bem tranquilona mesmo e aconchegante, tem classificação indicativa mais 12 anos. A próxima recomendação é uma história muito especial para mim. Isso porque ela é aquela porrada boa em reflexões, ao mesmo tempo que é envolta numa narrativa muito tranquila. E foi essa história que me deu alguns beliscões a mais para me chamar a atenção para certas coisas que acontecem com a gente que é bissexual. Não que eu não vivenciasse as coisas, mas ela traz reflexões mais certeiras que me puxou muito a atenção para trazer também as abordagens disso aqui no canal. Eu tô falando de Perfeita na Teoria, da autora Sophie Gonzalez. Nessa história, vocês vão conhecer Darcy, que, apesar de ter uma vida amorosa bem desastrosa, ela tem a solução ideal para qualquer problema de relacionamentos amorosos alheios. As pessoas enviam cartas para ela através do armário 89 pedindo conselhos, e ela responde às pessoas através de um bom pagamento. Mentira, através do e-mail, mas aí tem um pagamento no meio envolvido. Seria bom, na verdade, que ela usasse os conselhos que ela dá para si. Afinal, ela é apaixonada pela melhor amiga dela há bastante tempo, só que ela nunca teve coragem de contar. Todo esse negócio de Darcy de pegar as cartas e responder, não sei o que, através do armário 89, estava dando muito certo. Isso até Alexander vê ela fazendo isso. E em troca de manter o segredo dela intacto, Darcy concorda em ajudar Alexander a reconquistar a ex-namorada dele. Mas o que parecia ser uma simples tarefa, talvez não seja tão simples assim. Essa é uma história onde a personagem principal, diferente das anteriores, já sabe que é bissexual. Mas apesar disso, eu trago essa história para vocês aqui porque, mesmo sabendo que é bissexual, ela se vê em conflitos. Quais conflitos? Aquela historinha do bissexual de verdade. Por isso que eu falei logo no começo dessa indicação sobre as reflexões que essa história traz. A personagem Darcy se vê em situações em que ela começa a ter conflito com ela mesma se ela de fato é bissexual e se as outras pessoas verão enquanto bissexual por conta dela simplesmente ser bissexual. Sim, o ser estava fazendo com que ela tivesse dúvidas. E isso acontece justamente pela forma como as pessoas querem dizer que bissexuais devem ser, devem agir.
como a gente deve fazer as coisas. Então, ter lido esse livro, para mim, foi extremamente importante, é por isso que eu trago para vocês, porque ele traz aqui um aconchego sobre nos falar como é a bissexualidade. E isso, com certeza, vai acalentar o coração das pessoas que ainda estão se descobrindo, porque elas vão compreender melhor como funciona tudo isso. Todas as dúvidas que vão pairando na nossa cabeça quando a gente está se autodescobrindo vão sendo respondidas enquanto a gente vai ler essa história. Inseguranças são colocadas sobre nós e isso vai fazendo com que a gente tenha dúvidas. E aqui ela apresenta essas dúvidas ao mesmo tempo que também as responde. Então, foi muito importante para mim, mesmo sendo uma bissexual, eu já tinha mais de 25 anos quando eu li essa história. Para mim foi extremamente importante ter lido essa história, mesmo já sabendo que eu era bissexual. E ainda assim, mesmo já sabendo que eu era bi e mesmo sabendo de várias coisas que temos em torno disso, ainda assim, ler para mim foi extremamente profundo, porque me fez refletir ainda mais sobre várias coisas que, consequentemente, eu acabei trazendo aqui no canal para vocês também, para a gente refletir em união. Então, se foi importante para mim, depois de mais velha, imagina, então, para uma jovenzinha de 12 anos que está se questionando se ela é bissexual ou não. Uma pessoa jovenzinha de 12 anos, não apenas menininhas. Inclusive, falando nisso, vocês perceberam que aqui, até agora, eu só dei recomendações de mulheres bissexuais? Pois é, inclusive eu quero pedir para você que deixe aqui nos comentários histórias de homens bissexuais ou outras pessoas de outras identidades que também estão no processo de autodescoberta. Deixa aqui livros ou histórias menores, né, com bissexuais que não são mulheres no processo de autodescoberta, porque eu conheço mais histórias que tenham mulheres. E não que essas histórias também não possam funcionar para homens e outras pessoas de mais identidades, afinal, a vivência bissexual, ela não se restringe apenas a um gênero. Mas claramente que é muito bom quando a gente vê outras histórias e que a gente possa se ver de forma ainda maior. Afinal, por mais que eu ame ler histórias em que eu veja um homem bissexual sendo retratado, eu vou ficar mais feliz ainda se eu ver uma mulher bissexual sendo retratada, principalmente se ela for negra. Inclusive aqui nenhuma negra, né? Mas pelo menos tem uma amarela. Vocês pensam que eu não presto atenção nessas coisas? Eu presto atenção sim. Só que às vezes é o que tem. Mas apesar de termos mais mulheres aqui, eu tenho um bônus para trazer para vocês. Mas antes de te falar esse bônus, eu quero te lembrar que se você gosta dos meus conteúdos e dos projetos gratuitos que eu trago para vocês, você pode ser uma pessoa apoiadora de tudo isso. Sim, você pode ser apoiadora através do Apoia-se. Link do Apoia-se está disponível aqui na descrição e lá na página do Apoia-se você vê as diferentes formas de apoio que existem para fazer com que todo esse trabalho continue tendo continuidade. Agora vamos aos bônus. Os bônus são duas histórias. Uma é de um livro que eu não terminei de ler ainda, tô sempre honesta com vocês com isso. Eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu tava gostando bastante da leitura dele. Eu já falei aqui que eu dei uma pausa na leitura porque na época eu não tava muito bem para ler e acabou que eu fiquei de ressaca, não por causa do livro, por causa da situação que eu tava vivendo. Mas eu tava gostando bastante da leitura. E ele é um livro jovem, com um protagonista homem bissexual que é um pouquinho mais velho do que os outros protagonistas, né? As outras protagonistas que eu trouxe agora há pouco. Eu tô falando de O Mundo que Habita em Mim, do autor Luca Guadagnini. Nessa história, vocês vão conhecer Igor, que sempre quis ser ator. E quando acontece um festival universitário, ele tem a grande chance, junto com as suas amizades, de fazer isso ser a cada vez mais possível. Isso porque a sua melhor amiga, por quem talvez ele esteja apaixonado, tem um roteiro maravilhoso na gaveta, e eles querem apresentar esse texto. Igor é um excelente ator nos palcos, e infelizmente ele também tem que ser um ator na vida. Ele, assim como Darcy, sempre soube que é bissexual. Mas com medo de decepcionar as pessoas, com medo das expectativas que colocaram sobre ele, do mundo e dos seus familiares, e com medo de perder a própria liberdade, ele guardou isso para si. Ele achou que talvez fosse mais fácil ignorar a atração que sentia por meninos. Spoiler, eu já passei por isso também. Mas no meu caso era atração por meninas. Mas quando a avó dele falece e ele está se preparando para o festival, Igor vai percebendo que precisa tomar coragem para encarar todas as partes de si.
até aquelas que mais o assustam. Como eu disse, ainda não finalizei essa história, vocês podem ver que ela tá marcada até a metade. Mas eu trago ela aqui porque nesse grande pedaço que eu li, a gente vê muito de como a pessoa, né, no caso o Igor, de como ele se sente em ser um bissexual que tá escondendo quem é. Como eu disse, ele é mais velho que as outras pessoas. Ele é tipo Darcy, que sabe que é bissexual e é convicto que é bissexual. Só que Darcy ainda é adolescente. Ele já é um jovem adulto. Além disso, ele é um homem. A gente sabe o quanto o gênero ou o marcador de gênero, ele também pesa em relação a como funcionam as nossas bissexualidades. Então aqui dá pra ver bem as inseguranças que Igor tem, o medo dele de ser quem ele é, e as expectativas que acabam sendo colocadas em cima dele de certa forma, que faz com que ele tenha medo de vivenciar a própria sexualidade. Sem falar no ressentimento que ele sente por nunca ter contado sobre isso para sua avó, que acabou falecendo, e ele era muito próximo dela. Então esse é um livro muito bom porque vai mostrar esse outro contraponto de ser bissexual um pouco mais velho e mesmo sabendo, tá escondendo das pessoas, e é um homem bissexual. Então eu trago esse livro aqui porque eu quero continuar a leitura dele. Ele estava realmente muito interessante e é muito bom as reflexões que ele tem, que são dores compartilhadas que todos nós temos, mesmo se a gente não for um homem bissexual, assim como no caso das meninas também. E o outro bônus é para quem gosta de quadrinhos. Eu vou recomendar para vocês Heartstopper. Tudo isso aqui. Esse ano, inclusive, vai sair o 6º livro. Em Heartstopper, a gente tem Nick Nelson, que é um adolescente de 15 anos que descobre que é bissexual. Esse descobre que é bissexual. Quando ele conhece Charlie, ele tem esse afagar no coração diferente que ele não tinha em relação a outras pessoas. Nick é visto muito enquanto um homem hétero, porque ele é jogador de rugby, ele é o bonitão, ele é o como é que chama? Ele é o popularzinho na escola, então ele é muito visto enquanto o maior hétero que pode se ter na vida. Mas aí você conhece Nick e você vê que não é nada disso. Não que ele não pudesse ser um homem do jeitinho que ele é e ser heterossexual, mas Nick não é. E o legal de Heartstopper é que, além dos livros, se você for uma pessoa que gosta mais de assistir ao invés de ler, mesmo sendo quadrinhos, tem também a série Heartstopper, que tem 3 temporadas, e a 4ª não vai ter. Infelizmente foi cancelado, o conservadorismo cresceu demais, então a gente não vai ter 4ª temporada de Heartstopper, mas a gente vai ter um filme que vai ser lançado, se não me engano, ainda esse ano, no 2º semestre. Ele vai ser lançado depois do 6º livro, tá bom? Então, se você gosta mais de assistir, assista. A representação bissexual nessa história é simplesmente linda, impecável. Eu chorei muito quando eu assisti a primeira vez, porque eu simplesmente me identifiquei muito ao ver esse homem bissexual se descobrindo. Então, você também pode estar passando por isso e precisar de uma história assim para assistir. Então, assista Heartstopper ou leia Heartstopper. Lembrando que a maioria dos livros aqui são para classificação indicativa mais 14 anos, porque 2 anos, gente, eles poderiam até ser lidos por pessoas de 12 anos, mas 2 anos parece pouco, mas na verdade é muito. 12 para 14, muita coisa muda na nossa vida. Então tem certas coisas que a gente não vai pegar todas as minúcias aos 12, mas pega aos 14. Então não será o mesmo impacto se uma pessoa de 12 lê e uma de 14 lê. Ah, Alice, mas eu tenho 12 e eu pego tudo. Ok, mas aí é mais uma exceção e não uma regra. E eu digo isso, gente, bem convicta, porque eu tenho 31 anos, mas eu lembro muito como pra mim as coisas aos 12 eram de uma forma e aos 14 eram de outra. E acreditem quando eu digo que a minha cabeça tá mais perto de adolescentes de 12 anos, de 14 anos, do que de uma pessoa de 40. Tanto é que a minha prima, que vai fazer 18 anos esse ano, já tem uns 5 anos que ela vive em negação que eu tenho a idade que eu tenho, tá? E isso me lembrou que na Bienal do Livro Bahia eu sempre tive mais proximidade com adolescentes. Então, adolescente tirava minhas fotos, adolescentes me gravavam. Foi lindo. Mas enfim, amores, essas foram as minhas recomendações de histórias com bissexuais se autodescobrindo para vocês. Espero que essas histórias possam iluminar os seus caminhos na busca de descobrirem melhor quem vocês são. E se você conhece alguém que sabe que assistir esse vídeo para conhecer essas histórias faria toda a diferença na vida delas, manda esse vídeo para ela, compartilha esse vídeo com ela. Esse vídeo pode ser tudo que ela precisa.
Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.